E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo Daqui, o nosso programa de entrevistas com personalidades aqui do Grêmio e do Inter. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara multicampeão aqui no Grêmio, ganhou quase tudo que disputou aqui, que é o Goiano. Tudo certo, Goiano? Tudo bem, Guilherme, e você? Tudo tranquilo, cara. Eu gostaria de começar lhe agradecendo por ter topado participar desse bate-papo com os torcedores aqui do Grêmio. Que isso, cara. A gente está sempre à disposição, a gente sabe da importância que a gente foi lá atrás, né? E às vezes o torcedor gostaria de estar sabendo um pouco mais do ex-atleta, onde anda, e a gente se coloca sempre à disposição. É muito mais fácil para nós hoje acompanhar o Grêmio, né? E de longe, e se colocando também à disposição para tirar algumas dúvidas do torcedor. Goiano, eu queria começar te perguntando, a gente sabe que está no final da pandemia e tu ainda trabalha com futebol, qual foi o impacto que a pandemia teve no teu trabalho, nos teus projetos? Hoje eu trabalho no Novo Horizontino, né, um clube onde eu iniciei, que eu me projetei para o futebol. Hoje eu sou o coordenador técnico aqui, né, faço a vez até de executivo, porque nós tínhamos um executivo, o executivo acabou saindo para Ponte Preta e eu acabei ficando nessa função também. E é sempre difícil, né? Mas como é um clube pequeno do interior de São Paulo, é mais fácil você gerir, né? Então, não acarreta tantos problemas como numa equipe grande, mas mesmo assim é complicado, você depende da boa vontade dos profissionais que trabalham para que haja um entendimento, né? Mas felizmente, hoje a gente já está de volta e estamos num processo final aí de Série D, por último mata-mata para tentar subir para a Série C, então a gente está vivendo uma expectativa boa. Goiano, tu falou do Novo Horizontino, foi o time que começou e que logo no início tu já foi segundo colocado do Campeonato Paulista, do Campeonato de 90. Tu sempre quis ser jogador de futebol? Como é que surge o Novo Horizontino na tua vida? Não, eu sempre amei jogar futebol, né? E sempre quis ser um atleta profissional e batalhei por isso. Apesar das dificuldades iniciais, tava no sangue, né? Então a gente trabalhava e sempre no final de tarde ainda dava para correr para os campinhos do bairro ali para jogar, né? Aquelas últimas partidas. Na época a gente jogava muito 10 ou 2, né? 10 minutos ou 2 gols. Então a gente chegava e ainda dava para jogar 2, 3 partidas dessas. Então a gente chegava naquele momento à tarde com desejo de jogar futebol, mesmo com o corpo cansado. E eu acho que essa foi a minha infância, né? O desejo de jogar futebol e, felizmente, eu tive a oportunidade de jogar, de vir para o Novo Horizontino em 1987. Ainda joguei 2 anos nas categorias de base e tive a oportunidade de profissionalizar nesse clube e já no segundo ano como profissional ser vice-campeão paulista, né? Que é uma competição, um campeonato muito disputado. Então, ali foi uma porta que se abriu para que eu pudesse, um pouco mais na frente, jogar numa grande equipe que foi o Grêmio de Porto Alegre. Depois do Novo Horizontino, tu tem alguns empréstimos ali para o São José, Ponte Preta, Sport, e no São Paulo tu faz parte daquele time do Tele campeão do mundo. Como é que é para um jogador que há pouquíssimo tempo atrás, em 90, estava sendo segundo colocado do Paulistão e 3 anos depois está sendo campeão do mundo? Sem dúvida que é uma mudança muito radical, né? É uma mudança brusca e, assim, você precisa de um tempo para você se adaptar com tudo isso. Você sai de uma equipe pequena do interior de São Paulo e vai para a capital, você sente, né, a estrutura, o comportamento dos grandes profissionais que o São Paulo tinha naquela ocasião, mas felizmente eu consegui me adaptar rápido. Eu tive, infelizmente também, no São Paulo eu tive uma lesão que me afastou muito do campo. Eu fiquei praticamente 50 dias tratando uma torção de joelho, aí acabei perdendo a titularidade, né, e que eu estava como titular e acabei perdendo na decisão contra o Milan. Mas eu fiquei muito feliz assim do Tele ter me recompensado pelo esforço e ter me levado naquela final. Acabei ficando no banco e tinha uma possibilidade ainda de volta no São Paulo para jogar mais 6 meses emprestado, porque eu fui com opção de compra. Como eu joguei pouco, eles ficaram na dúvida,
mas nesse meio tempo nós fizemos um jogo contra o Internacional, se não me engano, acho que a terceira partida do Brasileiro de 93, se não me engano, nós jogamos com o Internacional, nós ganhamos de 3-2, e eu me lembro que depois, conversando com o Filipão, o Dr. Fábio Boff, eles me passaram que naquele jogo eles estavam assistindo esse jogo e tanto eu como o Dinho foi visto ali naquele jogo, né? Então, logo um pouco mais na frente, nós fomos contratados e acabamos fazendo aí uma dupla de volante aí de sucesso na equipe do Grêmio. Eu ia dizer, depois tu vai pro Remo e daí o Filipão te indica pro Grêmio. Como é que chega essa proposta do Grêmio em ti? Como é que quando tu tá no Remo lá, como é que tu sabe? Como é que é esse contato do Grêmio contigo? O Grêmio foi treinar, né? Porque o Grêmio jogava para o Paysandu e o Grêmio foi treinar no campo do Remo. E naquela ocasião, o Cuca era o nosso 10 na equipe do Remo. O Cuca, que hoje é treinador do Santos. E aí o seu Verardo me procurou no treino, ia saindo, nem sabia, né, do interesse, ninguém tinha me dito nada, mas o Grêmio já estava vendo alguns jogos do Remo, acompanhando também, até mesmo aqui no Novo Horizontino. E aí naquele jogo, naquele treinamento do Grêmio, o seu Verardo me chamou no vestiário e falou do interesse do Grêmio, se eu tinha interesse em jogar no Grêmio, né? Até brinquei com ele, pô, se eu estou aqui no Remo, eu não vou ter interesse em jogar no Grêmio. Então, quer dizer, o Grêmio tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, ia montar uma equipe para jogar a Copa Libertadores, e ali ele me deu um cartão, e eu fiquei feliz da vida, passei para o Cuca falou maravilhas do Grêmio, né? E, então, ali eu vivi uma expectativa no final daquele ano de 94, e aí no final de 94 também surgiu uma outra situação do Botafogo do Rio querendo comprar, na época existiu o passe, né? O Botafogo do Rio também quis comprar o meu passe aqui no Novo Horizontino, e acabou que até a proposta do Botafogo era melhor, mas eu via muito o Grêmio jogar e eu entendia que o futebol do Grêmio atendia as minhas características. E aí eu optei entre Grêmio e Botafogo do Rio e ir para o Grêmio. Eu acho que eu tomei a decisão correta, fiz a decisão certa em ir para o Grêmio, apesar que o Botafogo também é uma grande equipe, foi campeão brasileiro em 95, mas nós conseguimos levantar o título da Libertadores ali. Eu posso dizer que foram anos vitoriosos ali, e eu agradeço muito. No Grêmio, como tu mesmo disse, tu estava no Remo, tu tinha feito uma boa temporada no São Paulo, mas a lesão fez com que tu não ficasse, e tu acabou indo pro Remo. Tu considera o Grêmio uma volta por cima, uma retomada na tua carreira? Não que o Remo fosse um time ruim, mas tu estava numa ascensão no São Paulo, campeão do mundo, assim. Quando tu recebe essa oportunidade do Grêmio, qual a importância que tu vê dela para tua carreira como volta por cima, assim, para o primeiro nível do futebol? Não, o Grêmio, eu devo muito ao Grêmio. Eu acho assim, eu sou muito grato ao São Paulo também, porque o São Paulo me abriu a possibilidade de um grande me ver. Assim, apesar que o Remo também foi uma experiência boa, porque eu saí do São Paulo campeão do mundo e fui parar num time que eu fui rebaixado. Na verdade, o grupo que estava ali foi rebaixado de 94 para 95, nós não conseguimos segurar o Remo na primeira divisão, apesar que eu cheguei no Remo, faltava 14 jogos, mas o Remo foi rebaixado naquela ocasião. E dentro desse rebaixamento eu recebo uma oportunidade de jogar no Grêmio, com a chance de jogar e ser campeão da Libertadores. Então, acho que isso aí me moveu também ao sentido de dizer assim, não, eu tenho que ir lá e eu tenho que fazer dar certo. Então, é um prato de comida que eu sabia que se eu não comesse, alguém viria e ia comer. Então, quer dizer, a vontade de fazer com que as coisas dessem certo também estava muito dentro de mim, assim, sabe? Então, felizmente, tudo correu bem. A gente teve uma montagem, muitos jogadores chegaram em 95. Eu acho que isso foi um facilitador também, né? Porque você não chega com a contratação pontual. Quando você chega com a contratação pontual, ela é mais complicada. Quando você chega com um elenco, com muitos jogadores chegando, você automaticamente tem um tempo maior de adaptação com esses novos companheiros. Então, eu entrei nessa leva aí de jogadores que estavam chegando e sempre na parte física, sempre procurei me dedicar muito, sempre estar pronto para fazer um jogo forte, tanto defensivo como ofensivo. E felizmente, quando o time ele ganhou corpo, a gente já estava bem entrosado com os demais jogadores.
E Goiano, tu já tinha tu mesmo disse ali quando tu jogou contra o Inter pelo São Paulo e a relação com o Cuca lá no Remo, qual era a imagem que tu tinha do Grêmio de fora e qual é que é a imagem que tu vê quando tu chega no Grêmio, a imagem que tu tem do clube? Assim, eu vi o Grêmio jogar, o que me deixou, que me fez tomar uma decisão pelo Grêmio é pelo estilo, né? Eu vi, assim, um estilo aguerrido, um estilo de jogo de força, com vibração, com coração, com sentimento. Então, aquilo ali me moveu a isso. E, assim, claro, você não tem muita dimensão. Eu joguei numa equipe emprestado no São Paulo durante 6 meses, que, assim, ela é quase que impossível você comparar a estrutura do São Paulo naquela ocasião com as demais equipes. O São Paulo estava muito na frente em questão de estrutura. Eu acho que foi uma das primeiras equipes assim que teve uma evolução muito grande na parte de centro treinamento, em tudo que era necessário para o atleta estar bem para poder desenvolver o seu futebol. Naquela ocasião, o São Paulo era muito bem estruturado. Foi assim, uma situação, quando eu cheguei no Grêmio, eu não tinha no São Paulo o que eu tive no Grêmio. O São Paulo era um time muito estruturado, mas a parte humana do São Paulo era muito falha, porque assim, é como se alguém falasse para você, você está dentro de um palácio, mas não te orienta em nada, você só está num grande lugar, num lugar muito planejado, um lugar lindo, mas você falta o calor humano, e o Grêmio tinha isso, sabe? O Grêmio não tinha a estrutura que o São Paulo tinha na ocasião, mas o Grêmio tinha valores humanos, tinha pessoas que a gente podia contar e, assim, nas dificuldades que a gente tinha, sempre tinha um ali para poder estar nos auxiliando, poder nos levar para nos levantar o ânimo, entendeu? Então, a diferença é isso, né? E eu vejo que isso é a coisa mais importante no futebol. E eu encontrei no Grêmio uma parte de staff assim, de um caráter formidável, né? Que a gente não tinha só discurso, existia comportamentos. Então, hoje a gente vê muitas pessoas discursando, mas não tendo comportamentos, né? E eu vi dentro do Grêmio uma família, né? Pelo Filipão, pelas pessoas que dirigiam o clube. Então, não foi à toa que o Grêmio conseguiu ganhar aquele monte de título, não, porque existiam pessoas competentes, pessoas que entendiam o meio e que movimentou aquele Grêmio de 95, 96, principalmente, até 97, a ser vencedor como foi. Tu falou do Filipão agora. O Filipão, naquela época, ele não tinha passado por seleção brasileira. O Grêmio era um dos primeiros grandes clubes que ele estava treinando, apesar de já ter ganhado a Copa do Brasil para o Criciúma e tudo mais. O Filipão, naquela época, vocês já viam que ele era um treinador diferente, que ele ia um dia chegar na seleção brasileira, que era diferente das outras pessoas? A gente não tinha muita noção, assim, sabe, como se tem hoje. Hoje a gente tem muito mais informação do que a gente teve lá atrás, em questão, assim, de profissionais, de número, né? Hoje você tem muito mais números, a divulgação, ela é muito rápida, né? Os meios virtuais hoje, você passa muitos dados. Então, quer dizer, fugia muito ao nosso controle, assim, esse é bom, esse é ruim, esse ataca, esse defende. Então, a gente vivia muito o local, vivia muito a ideia do treinador, assim, a gente não buscava muito essas coisas de comparação, sabe? A única coisa que a gente fez foi só acreditar. Nós acreditávamos no nosso comandante e a gente não buscava saber se estava certo, se existia um outro método mais fácil ou se existia alguém mais inteligente para fazer o time se mover de um lado para outro com mais facilidade. A gente simplesmente fechou os olhos ali, acreditou nas palavras do nosso comandante e nós trabalhamos. Acho que serve ainda para hoje, por mais que tenha hoje treinadores com boas ideias e as pessoas, cada um tem um método de trabalho, e eu acho que o fundamental de tudo é você acreditar dentro do método e fazer com que esse método possa funcionar 100% dentro do seu coração, fazer com que isso possa funcionar. Então, Filipão, para nós, assim, foi um grande comandante, um cara que, sem dúvida, ficou para a história e para nós também, que hoje já estamos aí com uma metade de uma idade, já indo para uma velhice, mas, sem dúvida, marcou muito a nossa história. Bueno, eu entrevistei pessoas que jogaram no Grêmio nos anos 70, 80, 90, 2000, agora 2010.
E a maioria deles tem história de bastidor, assim, história engraçada de vestiário. Um dos entrevistas foi o Adilson Batista, contou histórias daquela época também. Eu queria saber se tem alguma história que tu possa contar pra gente que já tenha caducado, que tu não vai derrubar ninguém. E eu sou ruim de história, Guilherme. Eu sou, assim, eu tenho coisas que, assim, eu sei que aconteceu bastante, mas eu não tenho muitas lembranças. Existe episódio do Filipão, depois que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro de 96, ele teve uns momentos assim que... Não, aliás, depois da Copa do Brasil de 95, a nossa retomada para o brasileiro ela foi difícil. Você ainda fica, né, comemorando o título, e nós demoramos um pouco assim até aquela retomada no brasileiro, e ele deu umas apeladas assim, mas enfim, eu não tenho muitas lembranças assim. Eu sei que aconteceu bastante, mas o Paulo Nunes, os caras assim, Jardel, o próprio Miguel, Arilson, com certeza eles vão ter alguma carta na manga aí, mas assim, eu quase não tenho. Eu lembro muito dessa situação do Filipão, que ele perdeu a paciência com a gente em alguns momentos, assim, porque nós demoramos um pouco até essa retomada aí, ele deu umas apeladas grandes. E as apeladas, era brabo? O homem era brabo? Ele jogava o apito no chão e saía e falava: paixão, fica aí, eles acham que são os Pelé. E saía, ia embora, subia, ficava lá em cima gesticulando. Então, quer dizer, é o jeito dele, né? O jeito italiano de ser dele. Mas a gente, mesmo assim, mesmo nesses momentos, que às vezes a gente também ficava nervoso, tudo, mas a gente nunca perdeu o respeito por ele. Nós chegamos a fazer uma reunião com ele, porque ele estava quase que insuportável assim, para nós. Mas mesmo assim, o carinho existia no nosso meio, e nós chegamos a nos reunir com ele. E eu me lembro de uma reunião que a gente teve com ele, e eu fui das pessoas que eu falei com ele assim, eu falei: professor, o mesmo barco que o senhor está, nós estamos também. Então, se o barco afundar, ele vai afundar com a gente, pode ficar tranquilo, nós não vamos deixar o senhor sozinho nesse barco. E eu me lembro que o olho dele encheu de lágrimas, porque a gente era muito sério, nós sempre fomos muito sérios em questão de trabalho. E as nossas ideias, assim, a gente tinha um limite de brincadeira. Esse limite era até entrar para dentro de campo. Quando entrava para dentro de campo, ali não tinha mais brincadeira. Ali a gente levava todos os jogos, treinamentos a sério. Então, por mais que era um grupo divertido, de pessoas totalmente diferentes uma da outra, mas a gente tinha uma seriedade muito grande quando a gente vestia o fardamento do Grêmio para treinar e para jogar. Então, ele sentiu naquele momento que o grupo não estava ali de sacanagem. É porque, às vezes, você ganha, você demora a ter aquela retomada de novo. Isso não deveria acontecer, mas, infelizmente, acontece. Depois de uma conquista, às vezes vem o relaxamento, né? E, naquela ocasião, aconteceu isso com a gente, mas, felizmente, 5, 6 rodadas aí, a gente retomou de novo o trilho e foi embora. Tu falou, quando tu chega, quando tu vem pro Grêmio, tem um jogo do São Paulo e Inter que tu falou, que foi um jogo que o Grêmio te observou. Depois, passado esses anos, tu vem pro Grêmio, como é que foi jogar o Grenal agora pelo lado do Grêmio? Então, aos poucos eu fui entendendo a grandeza desse jogo. E você vai aprendendo a cultura, você chega, você não sabe muito a cultura local, como que é, a importância disso, daquilo, mas as pessoas nos diziam como que era, como acontecia. Às vezes você ia, se fosse mal num Grenal, você poderia comprometer a sua permanência no clube. Então, quer dizer, aquelas exigências que elas são normais, né, num clássico, num jogo especial. Então, assim, felizmente, eu fiz bastante, não tem números assim, eu não tenho scout para dizer quantos clássicos Grenal eu joguei, mas todas as vezes que eu entrei em campo, eu tentei fazer o melhor, dentro daquilo que era a minha condição. Mas, sem dúvida, era um clássico que a gente acordava mais cedo. Não dava para dormir até tarde, não, cara. Às 7 horas a gente já estava desperto ali, com atenção, com a mobilização, porque era um jogo que ele era bom de jogar, mas ao mesmo tempo também ele trazia um certo medo, né? Eu falo assim que medo, em alguns momentos, ele te ajuda, né? Você não pode ser medroso, mas o medo ele te ajuda a preparar, né? E o Clássico Grenal sempre me trouxe receio, assim, sabe? Então, toda a mobilização em cima desse jogo sempre existiu da minha parte.
E era um jogo, eu jogou, como tu disse, vários Grenais, assim, teve jogos importantes, e teve um jogo que tu, inclusive, era o capitão, que é um jogo que ficou na história dos Grenais, que é aquele 5-2 do Fabiano, né? Que o Fabiano tá machucado e entra em campo. Vocês, eu conversei com o Fabiano contou como é que foi a estratégia do Inter para esconder a figura dele. Vocês no Grêmio, pegou de surpresa vocês ou teve algum momento que vocês começaram a desconfiar que talvez o Fabiano fosse jogar e que aquilo ali fosse uma invenção? Não, a gente, assim, eu me lembro pouco desses episódios, assim, eu sei que aí existe muito, né? Existiu da parte do Filipão escondendo um ou escondendo o Arce para depois sair no dia. Assim, eu me lembro bem desse jogo porque nós estávamos fora, né? A gente estava fora do país, nós chegamos, se não me engano, na quinta-feira à noite, nós fomos para a Espanha jogar o troféu Colombino, até a gente foi campeão em cima do Saragossa, se não me engano, ou Sevilha, e nós chegamos no Brasil na quinta-feira. Então, eu acho assim que o descanso ele não foi o ideal, né? Que nós ficamos, acho que, se não me engano, uns 10 dias fora, então tinha ainda um acerto confuso, enfim. E o Internacional fez um jogo letal, né? Um jogo que a gente errava e ele ia lá, né? E o Fabiano num momento extraordinário, né? Nas puxadas de contra-ataque. Enfim, ali poderia se dar desculpas em algumas situações, mas eu acho que a gente não pode tirar o mérito do adversário que fez um grande jogo, soube controlar o jogo, fez o resultado e foi um jogo guerreado, né? Teve expulsão, foi um jogo de muitos erros individuais, faz parte da história dos clássicos. Quando tu chega no Grêmio, logo no início, o Grêmio é campeão da Libertadores. O Grêmio, que é um time muito copeiro, que a Libertadores está muito no imaginário do torcedor. Como é que foi vencer aquela Libertadores e como é que é a festa em Porto Alegre com a torcida? Assim, de carreata, de ver essa torcida comemorando aquele título da Libertadores com vocês. Foi muito bom, né? Acho que quando você está no processo, às vezes você não tem a dimensão do valor daquela conquista. Eu, particularmente, eu fui entender um pouco mais na frente. Eu sabia, a gente encarava como uma competição que a gente lutava por ela, mas a gente não sabia o que isso poderia render. Enfim, o jogador de futebol, ele é muito momento, né? Ele não consegue ver isso um pouco mais na frente, o que isso vai trazer de benefício. Então, naquele momento ali, nós queríamos vencer aquela competição e ela foi difícil, ela não foi fácil. Nós enfrentamos alguns desafios, né, alguns revés e a gente teve a competência de fazer um grande jogo, né, no jogo final contra o Nacional em casa. Eu acho que ali a gente conseguiu impor o nosso ritmo, né? Foi um jogo muito intenso, um jogo de uma intensidade alta, mesmo em 95. Ali foi jogado um jogo com muita intensidade. Então, sempre muito bom para o atleta quando ele vence uma competição do tamanho que é a Libertadores, né? E você chegar e ser recebido pelo torcedor é muito bom, porque isso é uma troca, né? Como se você se esforçasse dentro de campo e alguém reconhecesse o seu trabalho e vinha ali para te apoiar. Então, isso é a maior alegria de quem trabalha no futebol, é quando você consegue corresponder à expectativa do torcedor. Então, o torcedor ele é uma parte muito importante do clube e o jogador ele quer sempre dar alegria ao seu torcedor, né? Sempre, isso é um ponto positivo para isso. Falou dessa que o Grêmio entrou para brigar, era um campeonato que o Grêmio queria. Tem algum momento na competição, naquela Libertadores, que vocês, jogadores, viram a chave assim e pensam, dá para a gente ser campeão? Ou tem algum momento específico, ou alguma semifinal, quarta-final, que vocês enxergam que o título é possível e não é mais uma... Não que sempre fosse uma disputa, mas que era viável ser campeão naquela Libertadores? Eu acho que assim, o confronto nosso contra o Palmeiras, nas quartas, se não me engano, né? Ali foi uma pedreira. Ali eu acho que assim, a gente não esperava fazer o 5-0 em casa. Ali caiu no colo, né? Devido às expulsões ali, a gente abriu um placar que a gente não esperava. E eu acho que ali decidiu.
decidiu aquela Libertadores, por mais que a gente tenha levado um susto na volta, mas quando nós passamos o Palmeiras, nós nos sentimos muito forte. E se você analisar dali para frente, a gente foi muito regular. Então, aquilo ali também foi um alerta para nós, né, de como se deve jogar uma competição. Mesmo você fazendo 5, você não pode dormir em cima do que você fez, você tem que fazer de novo. Então, ali nós dormimos no 5-0 e descansamos em cima daquele 5-0 e quase ficamos fora. Então, aquilo ali é uma lição, foi uma lição para nós naquele momento e para nós hoje de vida, é uma lição para nós hoje, para poder passar também para as nossas gerações de hoje. E quando vocês depois termina também a Champions League lá e vocês veem que o adversário é o Ajax, que era um time, tinha jogadores de seleção da Holanda, o Canu estava lá, Davids, Overmars, uma seleção lá eles tinham. Qual era a imagem que vocês tinham? Porque o Grêmio peleia até o final e perde nos pênaltis. Vocês achavam que era possível ganhar? Depois que vai para lá para o Mundial, qual é que era a cabeça de vocês? Sinceramente, assim, nós temíamos muito, porque o Ajax realmente era uma equipe praticamente imbatível, né? O Adilson Batista, na época, era fita, e o Adilson, nós vimos, acho que umas 6, 7 fitas, eu e ele, e a convite dele eu ia, sabe? Não era a minha parte, não. O Adilson sempre foi muito ligado, assim, a saber quem era o adversário, e ele me chamava, e eu sempre acompanhava, que a gente tomava um chimarrão junto ali, trocando ideia, e a gente viu o Ajax jogando, e a gente não, sinceramente, a gente não via possibilidade alguma de vencê-los. Aí o Adilson até brincava, se a gente perder de 2-0 é resultado normal, Bueno, nós não podemos sair de lá com goleada. E que realmente os caras jogavam muito, né, cara? No jogo que antecedeu o nosso, eles ganharam do Real Madrid, se não me engano, em Madrid, por 2-0, ainda anulou um gol legítimo, era para ser 3. Então, quer dizer, a gente não via possibilidade, mas é o jogo, né? Eu penso assim que hoje, com essa vivência, com tudo aquilo que nós passamos no futebol, hoje as pessoas buscam muito entender a realidade do futebol. Só que o futebol ele é muito extenso, cara. Por mais que você estude, por mais que você mude a metodologia, por mais que você traga pessoas preparadas, com estudo, com números, mas ele reserva surpresas, cara. E ali para nós foi isso, né? A gente foi para uma batalha entendendo que seria quase que impossível, e no final, por detalhe, a gente não torna aquele jogo possível para nós, né? Foi por detalhe, porque se a gente capricha um pouquinho mais, se a gente tem um pouquinho mais de sei lá, de acerto nas conclusões, talvez a gente poderia ter saído dali vitorioso, mesmo com um homem a menos, né? Então, a gente aprende em cada batalha, em cada luta lutada, você entende, né, que é muito diferente, às vezes, daquilo que você imagina. Bueno, ganhou muito título aqui, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, 3 campeonatos estaduais, Copa Sul, Recopa, muita coisa aqui naqueles 4 anos que tu ficou aqui. Eu queria saber, assim, 2 perguntas em uma. Primeiro, por que tu sai do Grêmio 99? Qual foi o motivo da tua saída? E segundo, olhando para trás hoje, como é que tu avalia a tua passagem pelo Grêmio naqueles 4, 5 anos que tu ficou aqui? Assim, foram muitas conquistas, né? Eu acho que tudo tem um início, um meio e um fim. Eu já estava 5 anos no clube, eu não sei se eu me desmotivei ou se a idade também chegou, eu já não conseguia mais ter a produtividade que o Grêmio esperava, né? E aí foi no momento em que o Grêmio passou por uma transição, né? Alguns jogadores jovens estavam surgindo, o Gavião, o Anderson Polga, e eu também, 98 e 99 foram anos difíceis para mim. Eu já comecei a ter um pouco de lesão. A equipe que foi montada também não correspondeu muito à expectativa do torcedor. A permanência minha, do Roger, do Darley, para o torcedor a gente era uma parte pequena daquele grupo vencedor. Então, às vezes, a exigência em cima de nós era maior, até a cobrança, até para a gente ser os líderes do Grêmio, passando por essa transformação. Então, enfim, eu acho que assim, tudo que eu poderia fazer para o Grêmio, eu acho que eu fiz.
É claro que os 2 últimos anos eu não consegui dar o meu máximo como eu dei nos primeiros 3 anos, porque ali eu estava com uma performance melhor, a gente tinha uma equipe tecnicamente também melhor, mais entrosada, aí começou a ter muita mudança de treinador, o resultado que quase que não vinha de uma maneira regular. Então, assim, foi difícil os últimos 2 anos, mas eu entendo a minha saída, até conversei com o Soverard na época, para que o Grêmio, se o Grêmio pudesse tá me liberando, né, para que eu pudesse também escolher um outro time para jogar, para tentar ver se eu conseguia ainda a jogar em um alto nível. E aí foi no final de 99 onde eu recebi passe livre. E acabei ainda jogando um ano bom relativamente no Atlético Paranaense. Foi a primeira Copa Libertadores que eles jogaram. Nós ganhamos o Campeonato Paranaense também de forma invicta. No final eu já tive uma lesão também. Então, quando você caminha para o final, isso é normal acontecer. Mas eu posso dizer assim que o Grêmio foi o melhor clube em que joguei. Sou muito grato ao Grêmio. Eu gostaria de ter feito 5 anos muito regular, que sempre foi a minha marca, regularidade. Mas os últimos 2 anos, mesmo não sendo regular, pode ter certeza foi o que eu consegui fazer. Eu não fiz nenhum jogo falar assim, vou fazer esse jogo para roubar o Grêmio, para entrar desprestigiado nesse jogo, para punir o Grêmio. Não, era o que eu podia dar. Infelizmente, não era aquilo que o torcedor gostaria de estar recebendo, mas sempre houve uma lealdade por minha parte em questão de atuação. Sempre fui muito fiel às minhas apresentações no Grêmio. Claro que às vezes você não consegue jogar bem, às vezes você não consegue dormir bem, às vezes mentalmente você não está forte para um jogo. Então, isso faz parte, né? Mas eu acho que eu cumpri bem o meu papel dentro do Grêmio e hoje você está me entrevistando porque certamente eu marquei a sua vida também, de alguma forma, ou os torcedores, né? Então, eu continuo da mesma forma, né? Só que hoje, fora do campo, analisando futebol, trabalhando no meio, tendo meu coração quente por esse esporte, porque eu amo futebol, procuro estudar para entender um pouco e a cada dia a gente está aprendendo aí com os novos jogadores, com a nova metodologia de trabalho. Então, a paixão ainda está dentro de mim. O dia que ela acabar, eu saio do meio e vou fazer outra coisa. O Grêmio, quando tu sai em 99, tu não faz tua carreira, e depois, pelo menos que eu me lembre, assim, até tô com os links abertos aqui, 2 vezes teu nome é cogitado pela imprensa aqui para voltar para o Grêmio. Em 2010 como treinador e em 2016 para ser um dirigente do clube, caso a chapa do presidente Raul Mendes, na época, eu vencesse a eleição. Alguma dessas possibilidades chegou a ter convite? Foi só sondagem? Ou teve alguma outra vez que tu chegou perto de voltar para o Grêmio? Como é que foi esse pós? Eu tive uma passagem rápida como treinador no Grêmio Barueri, né? E foi numa ocasião, eu era auxiliar da casa e acabei assumindo as últimas 7 partidas do Campeonato Brasileiro de 2009. E realmente o time estava para entrar na zona de rebaixamento e nesses últimos 7 jogos a gente teve a felicidade de tomar um número bom de pontos aí e a equipe não caiu. Houve uma situação, uma sondagem, e eu mesmo liguei para o Soverard e falei para o Soverard, fala para o presidente que eu não estou preparado, eu não sou treinador. Por mais que eu tenha jogado e tenha ajudado dentro de campo, eu não posso ajudar vocês dentro do campo como treinador. Eu não tenho esse preparo, eu não tenho o perfil de treinador que o Grêmio precisa. Então, eu mesmo liguei para o Soverard e falei para ele isso. Teve uma outra situação, quando o Filipão voltou, né, até o Rui Costa era o executivo, para assumir a base, no lugar do, se não me engano, do Chávari, acho que o Cabreira, se não me engano, teve esse pessoal que comandava a base aí, e o Filipão me fez um convite para assumir a parte diretiva, né, ser um coordenador das categorias de base. Mas eu já estava no Novo Horizontino, e aqui é um clube que os investidores nós temos uma responsabilidade muito grande nesse clube, tanto eu como presidente, nós somos ex-atletas do Novo Horizontino, então hoje está muito em cima de nós. E aí eu comentei com eles, né, dessa possibilidade de ir para ser diretor da base do Grêmio, e
e eles não disseram que não, mas eles ficaram assim, poxa, vai nos deixar na mão. E eu acabei optando em ficar aqui, porque a gente estava num processo de saída das divisões da Série A2, Série A3, e a gente tinha o objetivo de chegar numa Série A de Campeonato Paulista, e o trabalho estava sendo desenvolvido de uma maneira muito boa. E eu acabei recusando essa proposta, e na época até eu falei com o Filipão, com o Dr. Fábio Koff, o Luciano Dias foi para o meu lugar. Aí acabou ficando também há 7 meses, daí depois o Filipão saiu, acabou o Júnior Chaves voltando para o comando de novo da base. Enfim, mas já teve algumas situações assim de voltar a trabalhar no Grêmio. Aquela situação da chapa, do presidente, houve um convite, mas assim, eu não tive nenhuma situação pronta, falar assim, vai acontecer e eu vou. Não, foi uma sondagem que se ganhasse, poderia me fazer um convite, mas da minha parte não teve o aval para nada, assim, entendeu? Então, a gente vive no meio, trabalha, a gente tem que manter o nosso nível de trabalho para que a gente eu não sei amanhã, né? Eu não sei se de repente, se tiver possibilidade, se eu tiver competência para ajudar em algum setor, se houver o convite, a gente estuda com o maior carinho. E o que tu projeta para o teu futuro, Goiano? O que tu ainda quer fazer no futebol, na tua vida? Quais são os teus próximos passos? Assim, Guilherme, nós temos um objetivo aqui no clube. O clube, quando ele voltou, nós voltamos o Novo Horizontino aqui na última divisão. A última divisão em São Paulo, ela é a B. Então, você tem que sair da Bzinha, ir para a Série A3, para a Série A2 e para a Série A1. Então, nós fizemos isso em 4 anos. Nós tivemos 3 acessos, então o time foi para a primeira divisão. Hoje nós estamos indo para o 6º ou 7º Campeonato Paulista na primeira divisão e nós temos um objetivo de Brasil. É sair da Série D, ir para uma Série C, e eu acho que o clube hoje tem uma estrutura para suportar uma Série B de brasileiro. Então, hoje nós estamos indo para o último mata-mata, que é o mata-mata do acesso, né? Nós pegamos o FAST de Manaus, né? Vamos jogar o primeiro jogo lá domingo, às 16 horas em Manaus, e nós fazemos no outro domingo o jogo de volta. Se nós passarmos por esse adversário, nós estamos na Série C. Então, nós estamos em cumprimento de um objetivo. Então, acho que essa é a minha meta momentânea, sabe? É de você atingir aquilo que um dia você projetou lá atrás, né? Então, nós ainda estamos caminhando. E tomara a Deus que a gente consiga, né? Porque nós estamos aí na porta de entrada, a gente já tem novamente a classificação para jogar a Série D, se não der certo esse ano, para o ano que vem, mas nós queremos, se Deus quiser, conseguir esse acesso antes, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade para projetar os próximos anos. Vai sim, vai sim. Goiano, antes da gente encerrar, eu podia fazer um bate-bola rapidinho contigo? Vamos lá. Qual era o teu ídolo no futebol? Rapaz, meu ídolo no futebol, não sei se você vai conhecer. Eu tinha um volante no Goiás, chamava Carlos Alberto Santos. Ele jogou no Botafogo, depois jogou bastante tempo no Kashima Antlers, junto com o Zico, um volante, que jogou no Goiás. Cara, eu saía de Trindade e ia no Serra Dourado para ver ele jogar. É o meu ídolo, sabe? Assim, o cara que eu me espelhava, que eu gostava de ver, aprendi muito com ele. E aí tive a possibilidade, depois, em 88, aqui no Novo Horizontino, ele veio defender o profissional, eu era base. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Qual foi o melhor momento da tua carreira? O melhor momento, o melhor ano da minha carreira foi 1996, no Grêmio. E foi um ano espetacular. Campeão brasileiro, fiz 10 gols. Eu acho que esse foi o melhor ano da minha carreira. E o pior momento? O pior momento da minha carreira foi quando nós perdemos nos pênaltis com o Ajax. Aquilo, eu posso dizer que fiquei um ano, às vezes, acordar na madrugada, que ainda doía o meu coração, cara. Ali foi um momento duro para mim. Mas é coisa que acontece. Qual foi o melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? Melhor jogador? Ixi, eu joguei com bons jogadores, cara. Assim, um jogador que é um facilitador para os seus companheiros, Toninho Cerezo. Eu joguei com o Toninho Cerezo no São Paulo, eu ficava admirado como é um cara que toda vez que eu pegava a bola, ele estava desmarcado para me socorrer, porque volante de pé duro, meu amigo, você quer alguém para te socorrer, né?
eu pegava na bola e ele estava livre. Eu falei, nossa, é fácil demais jogar com esse homem, né, cara? Então, Toninho Cerezo, para mim, foi o cara mais inteligente, que mais me ensinou, assim, a sair de uma marcação. Então, tem alguns macetes, assim, que eu tentei pegar um pouquinho dele para minha carreira. Como volante, quem foi o cara mais difícil de marcar que teve que segurar? Rapaz, eu tentei marcar o Gullit, só que eu não sei se consegui, me atropelou um monte de vezes. Então, o Gullit, para mim, foi o jogador assim, de maior dificuldade de marcar, até pelo porte físico, pela habilidade, né? Pelos arrastes que ele tinha. Então, eu acho que foi ele. Tem alguma partida que tu considere que foi a partida mais marcante, a melhor partida da tua carreira, aquele jogo que tu foi perfeito, assim? Rapaz, eu fiz uma partida, assim, eu vou tirar o Grêmio dessa história. Eu fiz uma partida que foi a minha volta, quando eu machuquei no São Paulo, eu fiz uma volta contra o Guarani. Foi um time misto do São Paulo contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, cara. Eu joguei ainda com... O meu joelho ainda não dobrava tudo, cara. Eu posso dizer para você que aquela partida, ela tá na minha memória, cara, porque eu entrei com dificuldade de movimentação e foi um jogo perfeito, cara, sabe que tudo deu certo. Domínio correto, passe correto, parece que a minha pulsação não passou de 140. Então foi um jogo fácil, que eu resolvi o jogo para mim, nesse jogo ficou muito fácil. Tudo deu certo, então esse jogo ficou na minha memória. Qual foi o melhor treinador que tu teve? Melhor treinador, cara, eu vou somar aí treinador, amigo, companheiro, gestor, tudo. Luiz Felipe Scolari. E o treinador que mais pegava no teu pé? Ah, bastante. O Tele Santana pegava muito no meu pé. Tive treinadores aqui no Novo Horizontino também. Então, mas eu acho assim, o Tele era o mais exigente. O Tele era muito disciplinador, ele me ajudou muito, né? Porque dentro da disciplina dele eu pude também melhorar a minha condição. O futebol te deixou mais bonito? Com certeza, não só eu, né? Como todos, né? Eu tenho certeza que também você no meio, você fica mais bonito, né? O futebol, ele é um meio que favorece a muitas pessoas, né? O importante é você não perder a sua essência, né? De onde você saiu. Acho que isso aí é mais que deixa mais bonito, com certeza. Tem uns aí que, se não jogasse futebol, tá dentro d'água. Goiano, para a gente encerrar, qual foi o título mais importante da tua carreira? O título mais importante, cara, que eu tive é o Libertadores, né? A Libertadores, assim, até pelo tamanho, hoje a gente sabe tanto que esse título é cobiçado, eu acho que esse aí é o maior título que eu consegui. Goiano, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo e eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Não, eu que te agradeço, Guilherme. Isso aqui, para mim, cara, isso aqui me remete a recordações muito boas e a palavra de Deus diz que nós temos que trazer à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. E quando eu falo de futebol, eu estou falando de algo que eu vivi. Então, isso aqui me faz ficar mais jovem. Tá bom? Tá bom, Goiano. Obrigadão. Até mais. Obrigado, viu?